Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Fala Bet, um espaço onde a gente vai trazer o mercado das bets para mais próximo de você, que tem interesse em saber como ele funciona e como vai ser esse novo mercado regulado. Eu sou a Bruna Calegari, Head de Marketing, especialista em cultura aqui na Trio Pagamentos. Também vou ser apresentadora de vocês desse programa. Esse videocast e esse episódio específico, ele foi desenvolvido para você que tem curiosidade de entender um pouco mais sobre segurança, compliance e como que isso vai se desenrolar neste novo mercado. Então aqui comigo eu tenho o Dielson Hafner. Tudo bem, Bruna? Tudo já é com você. Cada vez melhor. O Dielson, ele representa a Netrin, que é uma empresa de compliance e também de proteção e segurança, e ela atua fortemente nesse setor. Dielson, você pode contar rapidamente a sua história até chegar na Netrin e também aonde que vocês estão atuando nesse momento, que eu posso partir daí para fazer algumas perguntas que a gente tem bastante curiosidade em saber? Perfeito, maravilha. Então, eu sou o Dielson Hafner, sou Head Comercial da Netrin, uma empresa de compliance, Know Your Customer, antifraude, focado, obviamente, no mercado de bets. A gente está nesse mercado de bets há 3 anos, tá, Bruna? Então, a gente iniciou com a demanda de validação de CPFs para validar, enfim, né, a regularidade daquelas pessoas que estavam realmente adentrando nas casas. Como a gente já vem com uma expertise muito grande do mercado financeiro, principalmente por atender grandes bancos aqui no Brasil, a gente entendeu que realmente dentro das nossas demandas e dentro da nossa stack, enfim, a gente tinha, obviamente, capacidade de avaliar riscos no mercado de casas de apostas, né? E assim nasceu, enfim, todo o trabalho que a Netrin desenvolve hoje na validação de um CPF, na questão da validação de políticas de lavagem de dinheiro e assim sucessivamente. Interessante você falar de políticas de lavagem de dinheiro, até porque a gente está adentrando um mercado regulado de bets nesse momento, né? E muito tem sido falado sobre, principalmente, o que vai acontecer perante as obrigações que as casas de apostas têm. E também eu gostaria de puxar muito o assunto, primeiro, de lavagem de dinheiro, né, que é interessante a gente falar como vai acontecer essa proteção de socorrer, como vocês vão atuar na Netrin, principalmente em outras empresas que atuam com compliance, para que seja mais saudável o mercado e mais protegido desse tipo de ação acontecer, que financie terrorismo, que financie lavagem de dinheiro, que são coisas que a gente definitivamente não quer que aconteça. Com certeza absoluta. Bom, a gente está levando, obviamente, toda essa expertise do mercado financeiro que eu comentei anteriormente, né? Então, assim, a questão de PLD no Brasil, ela já, enfim, né, tem um caminho bastante vasto e bastante ferramentas hoje que atendem essa frente, né? Então, como a gente tem todo esse conhecimento que já é replicado nas grandes corporações, principalmente nas instituições financeiras, do qual a gente atende no grupo, principalmente, né? A gente sabe que vamos poder levar esse stack, enfim, para as casas de apostas. E aí, dentro desse contexto, né, é justamente levar o novo. Porque a gente sabe que realmente é algo extremamente complexo, não é algo simples. Então, esse é um primeiro ponto que eu trago de alerta, principalmente, né, para o mercado entender. Porque, assim, quando a gente fala de PLD, o que é PLD? Né, o que é lavagem de dinheiro? Parece uma coisa tão simples, né? Vamos pegar um dinheiro daqui, tirar ali e ele saiu limpo. Mas, obviamente, não é algo tão simplificado assim, porque, obviamente, o outro lado da moeda, quem realmente está fazendo isso, eles estão realmente cada vez mais avançados. E aí exige da tecnologia para olhar para isso. É um golpe, como se fosse um golpe do Pix, que menciona, só que um golpe do Pix em níveis bem mais avançados e maiores, né? Principalmente, né? Então, assim, quando a gente está falando de PLD, ninguém está lá para lavar 10, 20, 30 reais, né? Nós estamos falando de milhões, né? Recentemente, a gente teve aí, enfim, a apreensão, por exemplo, da máfia italiana aqui no Brasil, referente à lavagem de dinheiro, por exemplo. Nossa, que complicado. E a gente está falando sobre algo que está no âmbito da empresa, né? Mas no âmbito também do jogador, ele também fica sujeito a sofrer alguns tipos de golpes, que eu acredito que se você tiver um compliance avançado nesse setor, principalmente agora regulado, que vai passar tudo por órgãos regulatórios e por pessoas que vão estar sempre verificando isso, você está trazendo muito mais segurança para o próprio apostador, certo? Perfeito. Essa segurança, na verdade, ela é além do apostador para o mercado como um todo, né? Ou seja, todo mundo que realmente participa desse segmento, obviamente, vai estar mais protegido. Acho que esse é o ponto-chave que realmente vem com a regulamentação. Porque você não ter regulamentação, cada um faz uma forma, e aí o pouco que faz está bom, e assim, né? Será que realmente é vantajoso aquilo que eu faço ou deixo de fazer?
Não sabemos. Agora, com o regulamentado, a gente sabe que realmente vamos partir aí do pressuposto que teremos, né, pelo menos o básico bem feito. E eu acho que esse é o cerne da questão, né? E você entrou numa palavra que eu gosto bastante, que está super em alta agora no mercado, que é referente ao compliance. E não é, obviamente, somente uma palavra. A gente está falando aqui realmente de ações, né, que repliquem essa questão de você realmente validar quem está realmente apostando, você validar os seus parceiros, né? A lei mesmo está exigindo que agora tenha a validação dos próprios colaboradores das casas de apostas. Né? Isso que não era assim tão afinco, ou seja, você podia contratar qualquer pessoa. Né? E aí, quem é essa pessoa que está conosco? Né? Essa questão do QOI, da questão do compliance, agora começa também a avançar para essa frente. Coisa que já era realmente, né, replicado para o mercado financeiro, para o mercado de educação no Brasil, que tem leis específicas. Dentro de uma visão de compliance, o que a gente está falando? A gente está falando de, sim, avaliar os funcionários internamente, nós estamos falando de avaliar, obviamente, a pessoa que está entrando, a gente está falando do fornecedor dessa pessoa, ou seja, toda a cadeia agora você passa a ter um screening completo, né, e entendendo o que está acontecendo. E aí aquele apostador ou mau apostador que está entrando numa casa para fraudar aquela pessoa correta ou usar dados de terceiro, né, para poder fazer, enfim, o jogo incorreto, com essas políticas novas agora realmente isso tudo tende aí, obviamente, né, a zerar principalmente. Sim, tanto quando você tentar clonar ou utilizar CPFs de outras pessoas, de menores de idade, de pessoas falecidas, né, que você diz o mau apostador, como também a estrutura da casa de apostas para manipulação de resultados, as duas coisas estão dentro dessa organização nova de compliance. Então, você vê com olhos bem positivos essa regulação. Com certeza absoluta. A regulamentação realmente ela vem justamente para trazer essa questão de segurança, essa questão de proteção, né? E realmente colocar o jogo para realmente acontecer da maneira cada vez mais correta. Gelson, nos meios de pagamento, a gente trabalhando na Trio sabe, né, como é importante a rapidez da transação. Então, você acoplar esses mecanismos de compliance que vão exatamente na hora que a pessoa faz o Pix, você já conseguir buscar se tem CPF falsificado, se tem prova de liveness, né, que a pessoa está viva, que ela pode provar. Isso tem que acontecer em milésimos de segundo, né? Então, qual que é a mágica? Como que acontece para isso acontecer de uma maneira tão rápida e simples que parece que nem existe, né? Toda essa camada gigantesca, todas essas siglas enormes, né, por trás. Não, perfeito. Assim, vamos lá, né? A gente tem que separar primeiro a questão da tecnologia e do que realmente é feito em cada uma das etapas, né? Então, a legislação, ela exige, nesse momento, então, a questão do onboarding do apostador. Essa questão do onboarding agora é realmente a validação completa dele. Nós estamos falando aqui da verificação do CPF, tá? A gente está falando da questão do screening de PLD, então todas as listas restritivas, sanções, o próprio PEP, né? A gente está falando do impedidos de apostar, né? A lei ela tem a determinação de quem são essas pessoas. A gente está falando aqui de parentesco de primeiro e segundo grau de atletas profissionais, entre outros. Para que não ocorra manipulação dos resultados, como a gente já pode falar logo mais. Nós vamos chegar lá, né? Eu tenho um percentual aqui que eu quero colocar para a rede. E também tem a última, né, e não menos importante, que é o que você acabou de falar de liveness, que é o onboarding digital dessas pessoas, tá? Então, assim, tudo acontece em realmente milésimos de segundo, principalmente a validação do CPF, e isso é realmente onde a gente consegue comprovar a eficiência. Nós temos que ter um pequeno cuidado entre ser cada vez mais eficiente e rápido, né? E seguro. Tá? Então, estamos falando do mercado de alto risco, né? Um mercado de alto risco, tá? Então, assim, obviamente, na transação Pix ali a gente já fez a primeira checagem, coisa rápida, né? Em coisa de 3 milésimos de segundo, a gente já, enfim, fez o screening de dados e consegue garantir que aquele CPF está ok ou não está ok. Quando a gente adentra, obviamente, na questão do onboarding digital, eleva um pouco o tempo, a gente não vai conseguir fazer, obviamente, em 3 milésimos de segundo, né? Porém, você leva isso para apenas alguns segundos. E a pergunta que você fez, né? Como consegue ser tão rápido assim? Sim. Obviamente, a questão de tecnologia que é realmente replicada dentro, né, do stack de desenvolvimento, tá? No caso da Netrin, aí puxando a sardinha, peço licença, tá? Tudo Bruna. Bem. Já foi uma bolinha verde para você. A gente vai ter uma brincadeirinha aqui, que uma bolinha verde quer dizer puxar a sardinha para a própria empresa, uma bolinha azul a gente permanece no assunto e uma bolinha vermelha a gente fala de uma polêmica. Então, vamos torcer para polêmica. Sempre. Então, é isso aí. Então, no nosso caso, como a gente realmente tem ali a base de faces, né, de apostadores, a gente já montou toda essa base de faces hoje, que ultrapassa mais de 120 milhões de pessoas brasileiras
brasileiras, isso tudo... 120 milhões. Já tem a base de 120 milhões. De faces, né? De faces. De faces, ou seja, se eu bater o teu CPF hoje, eu consigo trazer exatamente a sua foto e garantir que realmente você é você. Dentro de LGPD, né? Dentro de LGPD, porque é principalmente a questão do risco, né? Com E essa certeza. análise que a gente está realmente avaliando. Tá? Então, esse é o caminho que a gente realmente desenvolveu, né? Então, é nesse formato que a gente vem trabalhando e, obviamente, otimizando a solução para que realmente seja cada vez mais rápido. Na verdade, as casas de apostas, Tão né? rápido como você fala, cada vez mais rápido. É, também. Né? Então, assim, as casas de apostas, até faço um parênteses aqui, foram elas que exigiram que as empresas de tecnologia fizessem cada vez mais rápido a verificação de dados. Né? Porque Que antes, interessante. nos bancos, ali, você levar um pouquinho mais de tempo... Tudo bem, você ficava na fila, Não tem problema. né? Você demorar um tempinho para fazer reconhecimento facial não é nada. Para quem nada. ficava na fila do banco por horas e horas. Agora, a gente tem a pressão, principalmente, né, dos times de marketing, de conversão. Conversão. Né? Essa palavra É primordial para quem trabalha em marketing, né? Sim. Então, assim, e já existe essa briga internamente, né? Quando saiu a questão da regulamentação, o marketing começou. Tá, mas a gente vai colocar agora mais fricção, vai converter menos, como que vai ficar tudo isso? E a preocupação veio justamente em otimizar a tecnologia para ser cada vez mais rápido. Sim, até a evolução dela, do que a gente fala muito sobre fazer o onboarding do jogador já com o primeiro depósito, por exemplo. Isso é uma tecnologia que veio do mercado de apostas, com certeza. Com certeza. Não existia. Não existia. E é alguma coisa que dentro da Trio, hoje eu como marketing da Trio, a gente tem levado para mercados como de e-commerce. Então, você comprar um produto que não vai ser entregue na sua casa, por exemplo, um produto digital. Você não precisa fazer um cadastro completo antes de comprar esse produto. Você pode fazer um onboarding através de CPF, onde você puxa já diversos dados e faz o pagamento. Depois você termina todo o teu cadastro na loja e tudo mais, mas por conta desse empurrãozinho mesmo desse mercado de alto risco, você está tendo muito mais informação disponível apenas com o CPF, com o dado de telefone também, né? Vocês utilizam basicamente CPF. CPF hoje é a porta de entrada, né? E a partir dele a gente consegue realmente fazer um trabalho de análise completa daquela pessoa. Até mesmo uma questão de contas laranjas, enfim, né? A gente já tem hoje uma base própria também, onde a gente faz essa pré-avaliação e consegue garantir realmente a integridade de quem está apostando. Gelson, vamos lá, bolinhas. Bolinha azul, a gente continua no assunto. Então, o que você viu de diferença de 2020, quando você começou nesse mercado, até agora? Sem falar ainda da nova regulamentação, mas assim, de evolução, de melhoria, de casos completamente inéditos assim que você viu de 2020 até agora. Perfeito. Na verdade, mudou muito, né? Em 3 anos, como já é um mercado digital que todo dia realmente acaba mudando, com constante evolução, a gente vê, obviamente, o passado e o presente, na verdade, o futuro mudando com certeza absoluta por conta da regulamentação, mas a principal mudança que a gente viu é a preocupação que as casas começaram a ter pela qualidade do apostador. Acho Muito que bom. isso é um ponto extremamente relevante. Né? Então, num primeiro momento, qual era a principal preocupação? Coloca a gente. Né? Num segundo momento, beleza, vamos começar a formatar esse pessoal que está aqui dentro e entender realmente o quanto eles são rentáveis. Né? A gente fala muito em startup do LTV. Né? Então, focar no LTV dessas pessoas. E aí, essa mudança aconteceu justamente, essas pessoas que estão aqui realmente são pessoas corretas de estarem? Ou seja, o mercado em si já foi se preparando para a própria regulamentação, para fazer certo. Eu acho que isso foi o ponto-chave que eu vi nessa mutação aí de 3 anos, principalmente. Interessante, uma questão, inclusive, de a gente saber que agora todos os pagamentos vão ser feitos com Pix, com CPF, né? A gente não vai mais poder ter pagamento em cash, por exemplo, para você poder sempre identificar o jogador. Então, partindo disso, você acredita que vai funcionar também uma lista restritiva das pessoas que têm vício em jogo? Porque tem sido algo muito falado, né? As pessoas têm tido uma impressão muito ruim das bets por conta de pessoas estarem vendo como uma fonte de renda e delas estarem apostando mais do que devido e tudo mais. Então, essas pessoas, não é todo mundo, como você bem disse, existem qualidades de jogadores e as empresas também não querem, as operadoras também não querem um apostador que seja realmente envolvido de uma forma negativa com o jogo, né? Então, acho que dos pontos positivos dessa regulamentação é você ter listas restritivas de ludopatas, né? Pessoas que têm vício
isso em jogo. Você vê isso com bons olhos, ou seja, vê isso como uma evolução positiva e vê isso como sendo completamente possível? Com certeza absoluta. É um grande desafio, né? Hoje, infelizmente, não existe, né, uma lista onde você possa realmente identificar a questão do ludopata, né? Infelizmente. A não ser que ele mesmo se identifique para aquela casa, né? Corretamente. Mas aí você não pode utilizar essa informação para todas as outras casas. Não consegue, né? Não existe, obviamente. Deveria, né? Talvez o Ministério da Saúde, alguma coisa em conjunto poderia trabalhar. Eu acho que vai acontecer isso naturalmente. Eu acho que vai acontecer. Né? Acho que vai acontecer Mas isso naturalmente. ainda não. Então a gente vê um mercado que ele ainda está muito ruim para a pessoa, que ela possa ter algum distúrbio psicológico por causa do jogo, e ele tende a melhorar muito, certo? Sim, não, com certeza. E aí entra o grande desafio, né? Que nem eu falei assim, as próprias casas elas começaram a se preocupar com isso, e foi o exemplo de mutação que eu dei, né? De 3 anos, principalmente. Então, assim, qual é o principal desafio nesse cenário? Começar a olhar comportamento. Né? Só que olhar comportamento não é algo assim tão fácil, obviamente, de você identificar uma questão de ludopatia. Né? Então, assim, aí entra até uma questão de você fazer uma verificação completa do seu apostador. Você verifica uma renda. A renda ela já serve para a questão do PLD, né, na lavagem de dinheiro, mas também já serve para esse caso. Então, por exemplo, se você tem, obviamente, um parceiro que realmente te entrega uma informação, né, com uma acurácia muito grande no que tange a renda daquela pessoa, você já tem mais ou menos uma noção de qual é a capacidade que ela tem, por exemplo, de jogo ou não. Tá? Gente, não estou falando que essa é a única forma e a forma correta de fazer, mas é uma delas para iniciar, né, uma avaliação dessa pessoa, ou seja, da preocupação que a casa tem que ter com esse cenário. Entende? Então, com o jogo assim, responsável. Com o jogo responsável, né? Então, a gente está falando de avaliar comportamento. Aquela pessoa, ela joga toda hora, qual é o ticket que ela joga, quais são os horários que ela joga, cruzar isso com os jogos que estão acontecendo. Será que realmente estão acontecendo, né? Num jogo de futebol, está acontecendo num slot, enfim. Tudo isso tem que levar em consideração para tomar uma decisão de até apoiar essas pessoas, né? E eu tenho visto alguns casos de mercado onde algumas casas já estão até disponibilizando psicólogos para conversa direta. E eu acho que esse é um ponto positivo e também um ponto de mudança que vem acontecendo no mercado, né? Aonde, veja, a casa no final do dia, né? A casa, no final das contas, muitas vezes ela é a vítima de tudo que acontece. Seja da fraude, seja da própria questão do ludopata. Por qual razão? Ela está ali para entregar entretenimento. Sim. Aí a forma com que o usuário faz de uso é o que realmente gera, né, a questão de problemas. Seja a questão do ludopata, seja a questão da fraude, seja a questão da lavagem de dinheiro e assim sucessivamente. Então, fez com que também as casas começassem a se movimentar para essa frente. Então, veja como esse é um ponto positivo. Quando se falava de ludopata, sempre existiu o ludopata. Né? Sempre teve problemas. E daí a primeira resposta, né, do governo foi bloquear os cassinos em 1940. Então, se existe ludopatas, então vamos tirar cassino de circulação. E aí, agora, com esse retorno gradual das bets digitais, essa figura, a gente não pode esconder ela embaixo do tapete, né? As pessoas se viciam em jogos. Com certeza. Então, ela começou a ter mais proeminência, o que se transformou também em assunto de jornal. Né? Porque daí é uma coisa que começa a acontecer sempre e tudo mais, e daí traz uma visibilidade negativa aí que você fala que a casa ela vira vítima mesmo. Com certeza. De um problema social que já acontecia. Sempre aconteceu. E ela precisa se proteger que esse problema aconteça com ela. Até porque ela precisa se proteger porque vai trazer resultados negativos para ela em termos de branding, de você aparecer em jornal, primeira página, fulano perdeu 200 mil apostando na casa tal. Você está entregando entretenimento, né? Esse é o ponto. A casa está entregando entretenimento. Então, esse entraria facilmente em um nível que você não quer. É um tipo de apostador que você não precisa, você não quer, vai te trazer problemas. Com certeza absoluta. Mas olha, Gelson, entrou uma bolinha vermelha logo depois da azul. Então, bolinha a gente vai falar sobre mesmo? polêmicas! Polêmicas. Mais uma grande vítima. Uma casa de aposta é mais uma grande vítima do manipulador de resultados. E essa deve ser uma grande vítima quando a gente fala com alguém de compliance, de segurança, né? Manipulação de resultados. Conte-nos uma polêmica. Perfeito. Bom, eu vou adorei isso. Trazer um dado inicial aqui para a gente realmente avaliar, tá?
E esse dado que eu vou trazer, obviamente, é com análise em todas as consultas que a gente valida mensalmente, né, dos clientes Netrim, principalmente do mercado de bets, tá? Então, assim, hoje, aproximadamente 1% dos cadastros nas casas é oriundo da lista restritiva de impedidos de apostar, tá? O que eu tô querendo dizer, Bruna? Tô querendo dizer que Traduza-nos. A gente tem aqui um jogador profissional apostando, né? A gente tem familiares desses jogadores profissionais apostando e assim sucessivamente. Então, dentro de 1% de um universo de 300, 500 mil é bastante gente, tá? Então, assim, a casa sabe disso? Não, ela tá ali, ela tem uma responsabilidade, né, de menores de idade, do morto, obviamente, né, o óbito, nulo, cancelado também, obviamente você não pode estar jogando, porque isso é fraude, cima. Né? Mas nesse caso, como ela também é, obviamente, vítima, né, da questão de manipulação de resultado, olhar para esse cenário ele é extremamente pertinente. Então, eu estou falando que 1% tem cadastro, aí a gente tem uma outra frente que é no que ele está apostando, no que ele está fazendo. Tá? E eu estou falando desse 1%, dentro desse 1%, tá? Aproximadamente 22% são atletas de Série A. Né? Então, assim, eu não sei se eu falo sobre isso. Porque realmente a gente entra aqui num universo, né, bastante grande, mas... A gente já tem casos que todo mundo ficou sabendo sobre, né? Que aconteceu, né? Tá na mídia, a gente não precisa citar, enfim, né? Não vamos citar nomes, obviamente, né? Mas música de suspense. Qualquer um que bater um Google vai entender. Então, assim, existe esses casos, realmente, né? E o que a Netrim ou a casa pode fazer em relação a eles agora? Principalmente avaliar quem são essas pessoas. E hoje, com a tecnologia da Netrim, nós temos isso. Não expor, né? Acho que não é esse o caminho, tá? Mas talvez o bloqueio já inicial, sim, acho que isso vale, né? E assim, desde que a gente começou a fazer esse trabalho, a gente não começou agora por causa da lei, a gente começou isso antes mesmo da lei. Porque a lei está... isso que você imagine que zere com a lei. A lei está exigindo, né? Então vai ser acontecido. Teve um nenhum cliente jogador do campeonato possa apostar e se mesmo ganhar um cartão amarelo. Vamos lá. Imagine, né? Eu sou um atleta, eu sou um atacante, eu vou apostar que eu vou fazer uma falta. Não faz sentido, né? Gente, como que... né? Mas, enfim, a gente começou com esse trabalho no ano passado, principalmente, né? Uma casa de apostas, cliente nossa, falou, seria legal se a gente tivesse, por exemplo, a lista dos atletas da CBF. Pô, ele já tinha esse insight lá no passado. A gente falou, aí criou. E a gente veio adicionando novos esportes. Quando saiu a lei ali, né, em final de dezembro, onde realmente foi dado ok para prosseguir, enfim, lá saiu a determinação de quem seriam essas pessoas. Aí a gente só foi realmente adicionando. Só que, veja, a casa bloquear apenas é o suficiente? Não. Tá? Existe um trabalho que eu vejo que é extremamente a quatro mãos, principalmente das casas de apostas, para com os clubes também. Né? Então, assim, essa questão de conscientização do clube para com seus atletas. E vamos ser francos, né, Bruna? Tem muito atleta que ganha muito bem, que não precisa desse tipo de retorno. Né? Teve um caso muito específico que o cara se expôs para ganhar um quinto do salário mensal dele, assim. Pra quê, né? Não faz sentido algum. Pra se divertir, pra brincar com o perigo, besteira, né? Ou seja, se ele for lá pra brincar, enfim, eu acho que tudo bem, não é um problema nenhum. Aí acho que entra até a questão da análise de comportamento, né, daquele apostador. Mas eu posso afirmar para você também que hoje 80% desses cadastros que eu comentei, né, desse volume que eu comentei, eles antecedem um dia ao jogo que aquela pessoa vai jogar. Então é de má fé, com certeza. Quartas-feiras, né, que a gente tem jogo aí bastante, de volume bastante alto no Brasil, eu tenho certeza absoluta que 80% desses cadastros acontecem no quê? Entre segunda e terça. Então, aqui é um indicador, né, que pode ser, obviamente, mitigado. Com certeza. E, de novo, um trabalho a quatro mãos. A legislação, né? Antecedeu a legislação, mas um trabalho a quatro mãos. Ou seja, de novo, a casa ela não tem como, obviamente, saber, a gente está dando subsídios para ela, mas o clube também saber. Né? O clube também conversar com o seu colaborador e falar assim, né, não faz sentido, para que fazer isso? Enfim, conscientizar todos que estão nesse rol, né, e validar que realmente não faz, obviamente, né, sentido algum aquela pessoa estar apostando.
Seja ela, seja os seus familiares, né? A gente teve caso lá, por exemplo, da vovozinha do atacante de Série A, com 96 anos, falecida, né? Se cadastrando. Ou seja, a casa totalmente, né? Sem uma responsabilidade alguma quanto àquilo. Não tem como, obviamente, pegar. A gente começa a fazer essa análise, a gente nunca trouxe isso, obviamente, a público, porque realmente nunca foi lei, mas a gente sempre fez essas análises e começou a dar esses insights nas conversas que a gente tem, né, com os nossos parceiros, para que realmente eles comecem a ter a ciência que realmente é algo que acontece. Né? Eu não estou falando que o pessoal está manipulando, acho que esse é um ponto importante. Essa daí é uma outra esfera. Né? A gente viu que teve resultados manipulados, né? Mas que é importante a gente tomar uma ação. Que seja, então, ação, pelo menos, de bloqueio inicial dessa pessoa, né? Até que se prove, talvez, ao contrário. I don't know. Eu acho que melhor bloquear do que ficar exposto a... um jogador da Série A, ele pode, por exemplo, jogar slot. Mas daí ele vai ter acesso à casa, vai ter acesso ao slot. Como é que ficaria dentro do sistema da casa oferecer só isso para ele? Talvez quando a gente tiver cassinos de volta, né? Você acredita que isso possa voltar a acontecer? A gente ter cassinos físicos, de acordo com a regulação. Com certeza. Isso é uma coisa que parece que voltou à baila, né? Aí a gente pode deixar o jogador entrar no cassino e jogar na roleta, né? Com certeza, porque, de novo, né? A aposta em si, ela é entretenimento. Não tem por que você barrar isso. Né? A gente esteve lá em Londres juntos, lá, enfim... Você não foi num cassino lá em Londres? Eu fui. Eu fiquei apertando várias coisinhas. Pior que não fui, não cara. Foi? Não eu fui, né? Assim, fui lá brincar, obviamente, porque para nós brasileiros não é uma realidade mais hoje. Espero que logo seja. Pois é. Né? Mas, quando a gente estava lá, né, eu tive a oportunidade de ir, enfim, brincar. Então, esse entretenimento vai acontecer no Brasil? Com certeza. Né? Aí a questão, de novo, trabalhar essa questão de conscientização da validação da pessoa que está entrando. Né? O menor de idade não deve estar nesses lugares, obviamente, né? Assim como não está no online, no físico também não. Então, eu vou fazer uma pergunta que talvez seja óbvia já ao longo da nossa conversa. Você traria, então, pontos muito positivos com a regulação do mercado de apostas e bets? Com certeza absoluta, né? Eu já vou trazer alguns pontos do que eu acho positivo, principalmente, mas é só a gente replicar os mercados que já são regulados. O próprio mercado de Londres, enfim, né? O mercado UK, né? Enfim. E eles apostam muito. E não tem muito problema com aposta, né? Eles apostam quantias pequenas em várias coisas, ou vai chover amanhã, né? É algo sadio, né? É uma coisa que faz parte. Então, a gente levar isso aqui. Claro, a gente, brasileiros aqui, a gente teve um pouquinho, né, de mudança. Repressão, né? A gente teve durante muito tempo não poder. Só tem a loteria na federal, né? Acho que essa repressão causou uma ebulição, né? Quando começou a... E aí, quando surgiu novamente, entre aspas, enfim, o pessoal começou realmente, né, a fazer. Aí, claro, tem também o poder dos influentes, né? Que alguns aí utilizaram-se de maneiras, né, errôneas de divulgar a forma da casa, né? Mas, de novo, veja, a casa, no final do dia, ela se torna vítima de novo quanto a esse trabalho. Eu não tenho como, né, citar o que a Bruna vai falar ou não, ou determinar o que você vai falar. Pelo contrário, a maior parte dos influencers, eles não querem que você dite o que eles vão falar, porque quer que fique muito natural, né? Correto. Então, esse é um ponto. Então, falando em questão de regulamentação, né, o que eu enxergo, tá, Bruna? Já falamos aqui inúmeras vezes quanto a isso, mas eu vou retomar a questão de segurança. Né? Então, o mercado regulado vai trazer mais segurança, o mercado regulado vai trazer mais proteção. Acho que esses são dois pontos extremamente relevantes. Transparência. Né? Transparência, sim, é o que eu mais gosto, porque realmente vai estar aberto, as próprias casas vão ter que, né, levantar os seus dados, entregar isso, né, para o governo realmente fazer uma auditoria. Hoje não tem, então se realmente é correto ou não é correto. A gente está falando aqui sobre a própria política de lavagem de dinheiro agora sendo, né, cada mais avançada, porque a casa ela tem tanto a entrada como a saída. Né? Então eu consigo saber o quanto realmente entrou, quanto realmente saiu. Se aquilo ali foi ganho de jogo ou não, só foi ganho de alguém fazendo depósito, por exemplo. Né? Então tem esse trabalho. E também tem a questão da diversificação, que eu acho que é um ponto extremamente relevante. Pouco se fala, mas que eu acho que vai ser bem relevante. Né? O mercado vai mudar muito, na minha visão. Né? As casas que estão entrando já com os seus pedidos de regulamentação, a gente vê que não é qualquer casa. Né? São empresas mais estruturadas, empresas que já estão fazendo um excelente trabalho no Brasil. Sim. Entende? Então, essa diversificação de empresas e tirando aqueles mais aventureiros, começa a fazer um jogo de odds até
que realmente vai fazer com que o próprio usuário saia mais benéfico. Entende? Sim. Porque no mercado regulado não vai mais ter, eu posso fazer X e você pode fazer Y. Não, todo mundo vai ter que seguir uma regra e todo mundo vai ter que fazer X. Entende? Então, vai... As farras do bônus. Acabou praticamente tudo isso. E aí vai fazer com que, então, as casas sejam mais criativas na forma de trazer o novo apostador e também reter aquele apostador. Principalmente, né? A gente sabe que marketing é básico, né? Você reter é muito melhor do que você conseguir novos. Com certeza absoluta. Então, a regulamentação ela vem justamente com essa frente, né? E aí, voltando para a questão de transparência, é justamente um ponto que pouco se discutia, né? Todo mundo sempre fala assim, a casa sempre ganha, a casa sempre ganha. Agora, se você tem alguma discussão contra isso, você tem, obviamente, um órgão fiscalizador que vai te dar exatamente, né? A pauta do que está acontecendo. Não, azarado, é você que sempre perde. Tô aqui provado por A mais B, você perde, pare de jogar. Eu nunca ganhei no binguinho da escola, né? Imagina, então, apostando, obviamente, aí nesses sites. Então, acho que esse é o ponto realmente importante, né? E, de novo, vou retomar mais uma palavra que eu gosto muito na frente do mercado regulado, a questão da proteção. Aqui a gente está falando que a gente está protegendo o usuário, a gente está protegendo a casa, a gente está protegendo o próprio meio de pagamento. As famílias. As famílias, né? Então, acho que esse é a relevância que a regulamentação traz para esse mercado. Assim, eu sou super a favor, acho que demorou demais para acontecer. Demorou. Né? Mas, graças a Deus, aí, realmente a gente está conduzindo para que realmente aconteça em 1º de janeiro de 2025, tudo ok no formato que deve ser. Então, vamos para a reta final do nosso programa. Tomara, que a gente consiga mais uma bolinha vermelha e mais uma bolinha vermelha. Pega a câmera, bolinha vermelha. Polêmica, Gelson. Mais uma polêmica, mais um assunto polêmico pra gente. Polêmica. Eu não sei se entra na questão de polêmica, mas eu acho que entra numa questão de obrigação. Tá? E que é questão de também um pouco polêmico. Tá bom. Tá? Eu vou voltar para a questão de validação de identidade de apostadores. Tá. Muito se tem falado sobre a questão de fazer o onboard, de fazer a verificação facial do apostador, o lives, né, garantir a vivacidade, mas aqui eu faço um grande alerta. Somente você fazer o básico ali de OCR, de face match, de liveness, não vai ser o suficiente. E aí tem um ponto que é extremamente relevante, que ainda muitas casas não estão preparadas para receber a fraude. Né? Então, o que eu estou querendo dizer? Desenvolva. Vamos lá, Bruna. Pega o seu documento, por exemplo, né? E eu vou colocar a foto da Mariazinha ali em cima. E vou fazer a Mariazinha fazer o liveness. Tá. Vai passar. Com o meu documento, número do meu documento, minha assinatura, todos os seus dados. a gente só troca foto. Só troca a foto ali, né? E o liveness da Mariazinha, mas com os teus documentos. Por que vai passar? Porque o processo de OCR, o processo de... OCR é? OCR é a extração dos dados do documento, ou seja, a partir da foto do documento eu extraio os dados que estão ali e avanço, né, para a próxima etapa. E faço a validação deles, obviamente. E daí você faz uma a prova de vida, que é live. a questão de eu garantir que realmente a pessoa está viva ou morta, aquela questão vai para frente, enfim, né? Isso. Ou você não precisa fazer nada, automaticamente ele tira uma foto e garante a vivacidade. É onde você tira ali a questão do deepfake e tudo mais. Tá? Só que dentro desse contexto, existe a fraude que eu acabei de dar um exemplo. É um exemplo, obviamente, né? Simples, todo mundo conhecido. Tem outros bem mais avançados, mas que acontece, tá? E aí o que eu estou querendo dizer, e aí talvez, por isso que eu falei, não sei se é polêmica, mas é uma questão de obrigação, as casas não estão preparadas para isso. Tá? Por esse tipo de falsificação. Por esse processo. Esse processo de verificação de identidade, ele é novo. No mercado, né, instituição financeira, mercado financeiro, isso obviamente, há anos-luz já existe. E todo dia é uma batalha gigante de fraude. Eu posso trazer outro dado para vocês que é importante, tá? Diariamente, as fraudes estão em aproximadamente 4%. Ou seja, bastante, de 100 pessoas que fazem onboarding, 4 são falsas. Né? Então, veja, esse é um alerta que tem que ser ligado. Qual é o preparo que a casa tem lá do outro lado para receber isso? Se você vai trazer problema, você traga solução, Gelson.
Maravilha. Então, assim, a escolha do parceiro, nesse contexto, ela é extremamente relevante, né? Lá na Netri, então, a gente não criou somente, obviamente, a questão de você fazer esse onboarding digitalmente falando. Nós colocamos, né, peritos para avaliar esses documentos. Nós temos todo um trabalho de documentoscopia automática que valida se aquele documento realmente não passou por nenhuma fraude. E essa é a relevância que eu quero trazer. Ou seja, fazer aquilo que a lei está exigindo, pô, legal, todo mundo vai ter que fazer. Agora, a gente está fazendo porque a lei exige ou a gente está fazendo para cumprir, obviamente, com a legislação, mas também garantir a antifraude? Tá? Essa é a dúvida que eu coloco aqui, na verdade. Garantir antifraude, né? Tem que garantir. Porque né? não é a empresa que é responsável pelo antifraude a que vai ser vítima da fraude, vai ser a empresa que está contratando. E quem né? perde nesse jogo? Né? Perde a casa, o meio de pagamento, perde o mercado, perde o usuário, perde a credibilidade. Então, assim, veja como realmente, né, é relevante esse tema. Né? Então, assim, se a gente pegar hoje grandes instituições, a gente tem lá dentro de casa, por exemplo, mesas de atendimento de grandes bancos com mais de 400 pessoas avaliando o documento diariamente. Tá? Então, veja que realmente não é um tema simples de ser tratado como uma conferência de CPF que você vai na Receita Federal e garante que aquele CPF está em óbito, nulo, cancelado, suspenso. Né? Então, trouxe uma complexidade um pouco maior para casa. Né? Eu não estou nem entrando na questão de fricção, porque fricção acho que não vai existir, porque é muito rápido, como a gente já comentou, a tecnologia é cada vez mais avançada, né? E o apostador que quer jogar, realmente ele vai adentrar e vai fazer o seu processo correto. E isso entra como um exemplo para vários mercados. Você ter esse volume de pessoas onboardando, que é muito específico, né, desse mercado. A gente, como pagamentos, a gente ter esse volume de transações acontecendo, é muita transação de valor pequeno, é muita gente entrando. Você começa a dar exemplo para vários outros setores. É um lugar onde o mercado de e-commerce tem um valor muito menos transações, muito menos onboarding necessário. Então, você começa, de fato, a dizer como as coisas podem acontecer e como elas podem escalar. Na verdade, o mercado de casas de apostas, né, vocês aqui com meio de pagamento nesse universo, vocês mudaram o próprio Banco Central. Né? O volume que hoje é transacionado de Pix não era algo, talvez, esperado, né, pelo mercado financeiro brasileiro. Né? Então, assim, hoje, eu não sei percentual, talvez vocês saibam mais do que eu, mas é uma relevância muito grande a transação de Pix em casas de apostas. Muito. Então, assim, veja quanto o segmento ajudou o mercado a retratar, a melhorar, a avaliar essas questões de possibilidades, né, de como realmente otimizar as soluções. Sim, eu acredito que seja esse o grande legado que a gente, trabalhando nesse setor, possa trazer para o mercado como um todo. Gostaria de agradecer, então, a presença do Gelson, que veio aqui e nos elucidou muito em relação a compliance, segurança e a como as coisas estão prestes a acontecer. Estamos muito felizes que as coisas estão prestes a se realizar dessa forma tão transparente, segura para todo mundo, para as casas, para apoiadores, para apostadores. E ficamos felizes que as famílias brasileiras estão mais seguras com a nova regulação. Com certeza. Porque a gente vai ter uma coisa mais interessante e mais correta dentro dos meios jurídicos e de segurança. Obrigada a você que acompanhou aqui o nosso papo no Fala Bet, e a gente se vê no próximo episódio falando de mais assuntos pertinentes para a evolução do nosso mercado de bets aqui no Brasil e no mundo. Se você tem alguma dúvida sobre esse mercado, sobre operadores, sobre algum termo que a gente está falando aqui, por favor, deixa aqui nos comentários. A gente vai tentar responder o mais breve possível e vamos tentar também chamar convidados que possam elucidar qualquer dúvidas que vocês estejam tendo. Valeu?